Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar a parte do conteúdo da respiração. Então, continuando, né? Nosso conteúdo. Talvez o videozinho de hoje ele fique um pouquinho longo, porque eu quero fazer essa parte inicial da respiração com vocês. E aí, na semana que vem, eu vou encaminhar para vocês uma atividade relacionada à parte mais específica da respiração humana, tá? Mas hoje eu vou fazer a parte geralzona da respiração, para vocês entenderem a parte principalmente da fisiologia, né? Que eu acho que é o que mais importa, assim, para nós dentro da biologia, né? E para vocês entenderem, então, como que vai acontecer esse mecanismo nos animais, tá? Então, aqui, ó, um conceito inicial, eu coloquei assim, ó, que é o mecanismo que permite aos seres vivos extrair a energia química armazenada nos alimentos, tá? Então, a respiração, ela vai estar relacionada com essa função aqui de extrair energia dos alimentos, tá? Então, é nesse sentido aqui, ela vai atuar nesse mecanismo energético, tá? Então, aqui, ó, pode ser de dois tipos. Nós temos dois tipos nos seres vivos de respiração. A respiração que é aeróbica e a respiração que é anaeróbica. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho respiração que vai participar o oxigênio, que é o caso da aeróbica, e seres vivos que fazem respiração anaeróbica, que não utilizam oxigênio, mais especificamente, né, alguns tipos de bactérias e micro-organismos, tá? Mas aqui para nós, nesse momento, nós vamos focar na respiração aeróbica, que é a que utiliza o oxigênio, tá? E aí, dentro de respiração aeróbica, nós vamos ter três tipos de respiração. Quatro, desculpa. A respiração tegumentar ou cutânea, ela é mais conhecida como cutânea, que vai acontecer pela pele. A respiração branquial, que acontece através das brânquias. A respiração traqueal, que acontece através da traqueia. E a respiração pulmonar, que é a que a gente mais conhece, que acontece pelos pulmões, tá? Então, nós vamos entrar especificamente e entender cada uma delas. Deixa eu só mudar a tela aqui. Aqui. Beleza. Então, aqui, ó. Primeiro tipo de respiração. Respiração tegumentar ou cutânea. Então, aquela que acontece pela superfície do corpo, tá? Então, as trocas gasosas entre o animal e o meio, ela vai acontecer, vão se estabelecer pela superfície do corpo, né? Como que vai acontecer essa respiração e todas as formas de respiração? Por difusão, tá? Se vocês lembram lá no primeiro ano que vocês trabalharam transporte de membranas, a gente vê um tipo de transporte de membrana que é a difusão, tá? E aí a gente estuda que o gás oxigênio e o gás carbônico, eles têm essa porta de entrada e saída pela célula aberta, digamos assim. Ele vai passar pelo meio dos fosfolipídios da membrana. Então, ele não precisa ter um gasto de energia. Para acontecer a troca, não precisa ter gasto de energia. O que vai influenciar nisso é a diferença no gradiente de concentração, tá? Então, assim, ó, se eu tenho mais CO2 dentro do indivíduo, do organismo, então olhem aqui a imagem que eu fiz aqui do lado, ó, tem o vaso sanguíneo, a pele, tá? Então, o sangue está passando aqui com bastante CO2. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o equilíbrio desse gradiente, né? Então, o CO2, como ele está mais concentrado no sangue, ele vai sair por difusão, tá? Para equilibrar esse gradiente de concentração. Como o ar atmosférico ele está mais rico em oxigênio, o que vai acontecer com o oxigênio? Ele vai entrar por difusão, para que fique igual, para que iguale esse gradiente, tá? Por isso que a gente fala em gradiente de concentração. É essa diferença na concentração do gás no sangue e na atmosfera que vai fazer com que essa troca aconteça. Então, sempre vai buscar o quê? O equilíbrio. Então, o gás, como ele é bem pequeno, as moléculas, ele vai passar livremente pela membrana da célula, tá? Esse é o conceito da difusão. Quais animais que vão fazer respiração cutânea? Desculpa. Poríferos, selenterados, plateumintos,
nemateumintos e muitos anelídeos, como é o caso aqui, ó, da minhoca que eu desenhei, tá? Então, aqui, ó, vocês percebem no desenho que tá passando o vaso sanguíneo perto ali da superfície do corpo do animal, e aí vai acontecer essa troca dos gases entre a atmosfera e o animal, sempre buscando o quê? Igualar a concentração. Por isso que essa diferença no gradiente é importante em todas as formas de respiração. O gás, ele sempre vai entrar e sair da célula, o gás oxigênio e o gás carbônico, por difusão, tá? Então, do mais concentrado para o menos concentrado. E ao contrário, né? Então, ó, o CO2 mais concentrado dentro sai, o oxigênio mais concentrado fora entra, sempre do mais concentrado para o menos concentrado. Beleza? Então, aqui, ó, continuando. Respiração branquial. Então, branquial nos remete a brânquias, né? Então, ó, brânquias são órgãos constituídos por delicados filamentos, tá? E esses filamentos, eles vão servir para aumentar a superfície de contato com a água. É como acontece lá no intestino que a gente vê as microvilosidades, né? A gente vê aquele monte de dobramento lá para quê? Para aumentar a superfície de contato. Quanto mais superfície de contato eu tiver entre a superfície ali da brânquia e a água, mais eficiente vai ser a troca dos gases, tá? Por isso que faz esses dobramentos, porque eu preciso ter bastante superfície de contato para ter o quê? Maior eficiência na hora de fazer a troca dos gases, tá? Então, esses filamentos vão servir para isso, para aumentar a superfície de contato. Também vai acontecer por difusão, tá? Então, aqui, ó, eu fiz um desenho, aqui tem o tubarão, né? Aqui estão as brânquias, ó. Então, vocês podem perceber que ela tem esses dobramentos, ela é dobradinha, como se fosse um tecido dobrado, para aumentar a superfície de contato. E aí, aqui dentro passa o vaso sanguíneo, próximo aqui à membrana, ó, a superfície da brânquia. E aí, quando o sangue passa por aqui, é o mesmo esquema lá da respiração cutânea, ó. O sangue que está passando aqui, ele está mais concentrado de gás carbônico. O que vai acontecer? Como a concentração de gás carbônico é maior no sangue e menor na água, o gás carbônico vai sair. Como na água eu tenho mais oxigênio dissolvido, difundido do que no sangue, o oxigênio que está dissolvido na água, ele vai entrar, tá? Então, é assim que vai acontecer as trocas gasosas. É sempre nessa questão de buscar o equilíbrio entre os gradientes, tá? Então, eu tenho um que está mais concentrado, um que está menos concentrado. Eles vão trocar até que o gradiente se equilibre. E é dessa forma que vai acontecer as trocas gasosas, tá? Então, quem é que faz respiração branquial? Maioria dos moluscos, os crustáceos e os peixes, né? Então, essa é a nossa respiração clássica da água, né? Os animais aquáticos, eles tendem a fazer respiração branquial, beleza? Então, continuando aqui, deixa eu trocar a imagem. E aí nós vamos para a nossa próximo tipo de respiração, que é a respiração traqueal, que é através do quê? Das traqueias, né? O nome já sugere isso, respiração traqueal. Então aqui, ó, conceito de traqueia é um conjunto de tubos ramificados capazes de transportar o oxigênio até o interior dos tecidos, tá? Então vocês vão ver que no desenho vai ficar mais fácil de entender esse conceito. Não há participação do sangue nesse tipo de respiração. Então, eu não tenho um fluido, um líquido que vai fazer essa troca gasosa, como é o caso dos outros, né, que tem o sangue, tá? Então, olhem aqui o desenho. Eu desenhei um gafanhoto aqui, e aqui embaixo, então, ele tem a parte a traqueia, né, onde fica aqui os espiráculos traqueais, enfim. E aí, aqui, o que vocês podem observar? Ó, aqui está a superfície do corpo do inseto e aqui está o poro por onde vai acontecer as trocas gasosas, né? Então, o gás atmosférico, o ar atmosférico, ele vai entrar por essas ramificações, ó, por esses microtúbulos que entram até o interior do tecido, tá? Então, esse gás atmosférico vai entrar e aí o que vai acontecer? Lá no interior do tecido é que vai acontecer diretamente a troca gasosa do gás carbônico e do oxigênio. E aí acontece da mesma forma. Como o ar aqui fora está mais concentrado em oxigênio, o oxigênio vai entrar para dentro do tecido.
Como o tecido está mais concentrado de gás carbônico, ele vai soltar, então, liberar o gás carbônico para o ar atmosférico, e vai acontecer essas trocas gasosas. Então, percebam que aqui vai acontecer como se fosse a formação de galerias, né? Então, a traqueia, ela vai formar esses microtúbulos, como disse ali em cima no conceito, ó, conjunto de tubos ramificados. Então, esses tubos, eles vão se ramificar até o interior dos tecidos para fazer as trocas gasosas diretamente. Então, eu não tenho a participação de um fluido que vai ficar ali circulando, tá? Coloquei uma informação aqui, ó. É uma importante adaptação à vida terrestre, tá? Qual a adaptação que isso me traz para os insetos? Ele evita a desidratação. Então, por que isso? Porque os órgãos respiratórios, eles vão estar mais no interior do animal, tá? Então, o animal, ele não vai, ele acaba evitando que o animal perca água, né? Então, se a gente for pensar nos artrópodes, a gente vai ver que toda aquela adaptação, esqueleto, exoesqueleto, toda aquela situação, ela é em função do quê? Da adaptação à vida terrestre, a não desidratar. E aí, junto, vem essa questão da respiração traqueal também, porque como os órgãos respiratórios vão estar bem no interior do animal, isso vai evitar que o animal ele perca água, ele desidrate. Então, isso é uma adaptação para a vida terrestre. Beleza? Então, coloquei aqui, ó. Ocorre, por exemplo, nos insetos. É sempre o nosso principal grupo, né? Quando a gente trabalha a respiração traqueal. E a última, né? Respiração pulmonar. Ocorre através dos pulmões, tá? E aí, quais animais que vão realizar essa respiração pulmonar? Anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Os animais terrestres, os animais superiores, que a gente mais, não superiores, mas os animais mais derivados. Digamos que os últimos grupos de animais que surgiram na Terra, né? São os animais que realizam esse tipo de respiração. Os anfíbios, como eles têm aquela situação que eles passam, eles são parte da vida aquática e parte da vida terrestre, nós vamos ver aqui que tem uma situação diferente envolvida. Eles também realizam assim, a respiração pulmonar, mas não é tão eficiente quanto nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Já vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, vamos focar aqui, ó. Eu fiz os desenhos do pulmão, né? Aí aqui tem os brônquios, tá? Os bronquíolos. E aí o que, que a gente observa, né? Que nos mamíferos, o pulmão ele vai ter uma grande superfície que é causada, que é em função dos alvéolos pulmonares. Então aqui, ó, eu desenhei para vocês entenderem, é como se fosse um cacho de uva, vai formar essas bolinhas, né, os alvéolos pulmonares, e aí os vasos sanguíneos, eles estão distribuídos, ramificados em cima desses alvéolos, tá? E isso faz com que aumente a superfície pulmonar. Então, é a mesma situação lá nas brânquias. Eu vou ter o quê? Maior superfície de contato. Então, esses vasos sanguíneos, esses microvasos, né? Eles vão passar aqui e vão realizar as trocas gasosas, tá? Então, o alvéolo, ele tem essa função de aumentar bastante a superfície de contato. Então, é como se fosse cachos de uva, assim, bolinhas, que vão fazer com que essa superfície de contato entre o ar e o vaso sanguíneo seja maior. E aí, como que vai acontecer a troca gasosa? Por difusão. O O2 ele está mais concentrado na atmosfera, ele vai entrar. E o gás carbônico, como está mais concentrado no sangue, ele vai sair. Então, o alvéolo ele tem essa situação de aumentar a superfície de contato, tá? E aí, principalmente os mamíferos, eles têm grande superfície de contato, eles têm grande eficiência na respiração pulmonar, tá? Já os anfíbios, que eu falei que eu ia falar um pouquinho melhor, os anfíbios, eles possuem pequena superfície de contato no pulmão. O pulmão deles não é tão eficiente quanto o pulmão dos mamíferos. Então, eles também vão realizar respiração cutânea, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Então, é uma exceção. Os anfíbios, eles também realizam respiração cutânea, através da pele, tá? Essa troca gasosa também vai acontecer através da pele, tá? Então, por quê? Porque eles não têm tanta eficiência pulmonar, tanta superfície de contato.
E é por isso que também que eles ficam condicionados à questão da água, por isso que eles têm que ter pele úmida, né, para que essa troca gasosa ela possa ocorrer. Então, eles são animais que dependem bastante da água, eles não têm tanta adaptação para a questão da desidratação, né? Eles estão suscetíveis à desidratação, beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês da parte da respiração, da fisiologia. Na próxima semana, eu vou encaminhar uma atividade para vocês desenvolverem relacionada à respiração humana, mais especificamente, né? Algumas perguntinhas para vocês responderem. Beleza? Então, até a próxima.